Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Estamos passando aqui para deixar mais um devocional, uma breve meditação. Nós estamos aí meditando juntos na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje iniciaremos o capítulo 3, onde Paulo vai continuar abordando a questão da justificação pela fé e como que é essa relação da fé. E Paulo vai fazer algumas perguntas aos Gálatas, e essas perguntas ecoam pelo tempo e chegam até nós. São perguntas que nós precisamos estar atentos, principalmente porque nós temos um hábito de querer nos apresentarmos diante de Deus com alguma coisa em nossas mãos para nos justificarmos. Martim Lutero afirmava isso, né? Ele dizia: há tantos anos eu ensino a justificação pela fé somente, mas de vez em quando eu me encontro com alguma coisa na mão, tentando me justificar diante de Deus. Então vamos fazer a leitura desse texto e ponderar algumas lições para as nossas vidas. Capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Que texto maravilhoso, que perguntas inquietadoras, que perguntas profundas, perguntas que devem ter levado e levam as pessoas que querem se fundamentar em seus atos, em suas obras, a pensar, a meditar. Paulo começa falando da insensatez dos Gálatas, porque é insensato. E Paulo trata até que eles haviam sido enfeitiçados, né? Quem os enfeitiçou? Então, a insensatez dos Gálatas se resumia justamente em ter sido alcançado pela graça e querer viver pela lei, querer viver pelas obras, querer viver pelo preceito de ter guardado a lei. Ele diz assim: vocês são insensatos, vocês estão enfeitiçados, vocês estão iludidos, entorpecidos. E ele continua dizendo: Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Ou seja, Paulo está dizendo: na pregação do evangelho que vocês receberam, Cristo foi tão evidentemente mostrado, revelado, como que se vocês estivessem lá no momento da crucificação, diante da cruz, observando como ocorreu. Então ele está dizendo: a pregação que lhes foi feita, ela foi verdadeira, objetiva, clara, evidente e revelou o Cristo e este crucificado, como se vocês estivessem presente no ato da crucificação. Ele faz essa pergunta para esses irmãos e ele prossegue dizendo assim: deixe-me perguntar apenas uma coisa.
Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem do Evangelho? Então, observe que Paulo, agora, ele vai apertando a sua pergunta, ele vai como que fechando o cerco para com esses irmãos, dizendo, olha, o Evangelho foi pregado, o Evangelho de Cristo e este crucificado, foi tão claramente e verdadeiramente pregado que é como se vocês estivessem no dia da crucificação, lá, observando. E agora deixa eu fazer uma outra pergunta, Paulo diz. O Espírito que vocês receberam porque guardaram a lei ou porque creram no Evangelho? Então ele une as duas coisas, a pregação do Evangelho e a salvação, né? O Espírito que eles receberam porque guardaram a lei? Ou foi porque vocês creram no Evangelho, na mensagem que ouviram? Obviamente, irmãos, é porque creram. Eles vão ter que reconhecer, e todos nós temos que reconhecer. Nós somos salvos, somos selados com o Espírito porque cremos. A ordem de Efésios é muito clara, quando Deus nos diz que o Espírito é o penhor, é o selo desta propriedade que pertence a Deus, a qual somos nós. Aí ele é o selo com o qual o Senhor nos selou, nos marcou. Né? Ele prossegue dizendo, será que perderam o juízo? Aqui ele já não fala mais do enfeitiço, porque é um processo, né? Eles são insensatos, estão seduzidos, e o Paulo dizendo agora, vocês perderam o juízo? Vocês estão sem noção? Vocês estão desorientados? Vocês são desajuizados? Aí ele colocando assim, perderam o juízo porque, tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? E aqui Paulo aborda uma questão muito importante, irmãos, porque muitos cristãos acham que a graça é somente para a salvação. Né? Eu sou salvo pela graça, mas preciso viver pela lei. Não, nós somos salvos pela graça e vivemos pela graça. A nossa vida cristã é desenvolvida pela graça. É graça do começo ao fim. Não é salvação pela graça, é santificação pela lei. Não, nada disso. É salvação pela graça, santificação pela graça, desenvolvimento da salvação pela graça. É tudo graça, é tudo pela graça. É tudo pela graça. A nossa responsabilidade humana é justamente crescer nessa graça, na compreensão dessa graça. E como nós precisamos de graça para entendermos a graça, para crescermos na graça. Por fim, tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Aí ele diz assim, como é que agora vocês tentam se tornar perfeitos? Né? Pelos seus próprios esforços. E nós sabemos, irmãos, que nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Pelos nossos próprios esforços, nós estamos perdidos. Ninguém consegue plenamente observar a lei ou ser perfeito diante de Deus por seus próprios esforços. Ou nós vamos para Cristo, ou nós estamos perdidos. Essa é a verdade. Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? Será que foi à toa que vocês sofreram tanto? Será que foi à toa que vocês tiveram tantas adversidades? Paulo conclui, é claro que não foi à toa. É claro que não foi à toa. Aí ele diz assim, volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Paulo novamente fala do Evangelho, da fé, dizendo assim, escuta, aquele que deu o Espírito para vocês e operou, realizou milagres
entre vocês. Ele agiu dessa forma porque vocês obedeceram à lei ou porque vocês creram no Evangelho? O que vocês acham? Que o Senhor fez porque olhou para vocês e viu que vocês eram bonzinhos? Viu que vocês eram perfeitinhos? Legais? Não. Ele fez porque vocês creram no Evangelho. Porque vocês creram no Evangelho. Todo ser humano é alcançado pela graça, é salvo pela fé em Cristo Jesus, não pela observância da lei. É Deus quem nos declara justo, baseado na obra de Cristo na cruz, não o contrário disso. É Deus que realiza milagres, maravilhas, e Ele o faz porque Ele deseja fazer, não porque há alguma coisa em nós que seja digno de tal obra, de forma alguma. Deus realizou milagres e concedeu o Espírito porque cremos no Evangelho, não porque éramos pessoas boas ou porque éramos pessoas legais. A grande verdade é que somos pecadores, carentes da graça de Deus. Meus irmãos, que Deus possa nos conceder graça para entendermos essas verdades tão latentes em Sua palavra. E não só aprendê-las, entendê-las teoricamente, mas que Deus nos dê graça para aplicarmos essas verdades em nosso dia a dia. Que essa teologia bíblica, que essas verdades do Evangelho possam ganhar o nosso dia a dia, possam ganhar os nossos relacionamentos, possam ganhar os nossos negócios, possam fazer com que possamos viver alegres no Senhor, vivendo para a glória dEle, em todos os lugares e momentos onde nós estamos. Deus abençoe a sua vida, uma ótima sexta-feira e que você viva esse dia para a glória do seu Senhor. Um forte abraço.